Fala pessoal, Felipe Moura aqui e a gente vai começar então mais um episódio da série de artigos da comunidade da Brasil.js. E aqui quem fala é Alexandre Conrado e nós vamos falar sobre inteligência artificial, sobre atributos do HTML que valem dinheiro e também sobre diversidade em browser e outras coisinhas mais. Né? Fiquem com a gente aqui. E a gente já começa com uma notícia muito legal aqui sobre inteligência artificial e também sobre um pouco de ciência, falando de evolução, né? O pessoal acabou criando um projeto de inteligência artificial que eram basicamente uns bonequinhos jogando esconde-esconde. Eles literalmente tinham, um grupo tinha uma missão de se esconder e ficar o maior tempo possível escondido, enquanto o outro grupo tinha a missão de encontrar eles, né? Então eles começaram a fazer esse joguinho, no início era tudo muito fácil, e os cientistas acabaram colocando também alguns obstáculos nesse cenário. Então tinham paredes, tinham caixas que eles podiam empurrar, tinham umas rampinhas, tinham várias coisas assim. E o interessante é que depois de algumas milhões de repetições, eles começaram a aprender. Então os bonequinhos que tinham que se esconder começaram a encontrar maneiras de se esconder e trancar a porta para que quem estava procurando eles não conseguisse encontrar. E eles pensaram, nossa, pronto, evoluíram. Só que daí os bonequinhos que tinham que procurar, descobriram que eles podiam arrastar umas rampinhas, colocar a rampa em cima da parede e pular por cima e pegar eles. E eles começaram uma batalha evolutiva ali muito legal de ver, e quando os cientistas pensavam, bom, agora chegaram num ponto em que não dá mais. Eles descobriram uma nova maneira e conseguiam burlar o que o outro grupo tinha conseguido fazer. Então os cientistas trouxeram isso muito para a nossa realidade, né, que no ecossistema que nós vivemos acontece muito isso, onde um animal se adapta à necessidade que ele tem, né, e outro se adapta então a enfrentar aquela adaptação do animal que ele precisa se alimentar, por exemplo. E isso acabou sendo mostrado aqui de uma maneira muito mais concisa, muito mais controlada, mas muito bem elaborada, e também é bonito o vídeo que eles mostraram apresentando ali, vale muito a pena dar uma olhada. O que eu achei interessante nesse vídeo ali é a maneira lúdica como é apresentada ali, né? Ele se difere daqueles vídeos mais técnicos, assim, onde estão explicando como é que funciona o processo de aprendizado e mostra de uma maneira lúdica. Né? E também achei interessante no texto ele ressalva que ele fala dos tipos de atividades para que esse tipo de inteligência pode ser aplicada, né? Tipo, seria coisas que tu tenha a possibilidade de errar, entendeu? Então, por exemplo, não vai usar isso para fazer uma cirurgia ou para fazer uma coisa mais complexa que tu precisa ter, ou algum projeto de engenharia que tu precisa ter uma meticulosidade, mas sim para várias atividades que tenha a ver com esforço, assim, com repetição, que o ser humano não aguentaria fazer tanta repetição, mas a máquina tem esse... a massa é que eles colocam uma margem de erro, então, até onde eles conseguem errar, e também tem uma questão de recompensa ali, muito legal. O artigo, inclusive, tem o nome de Mercenários Geniais, né, o artigo lá no nosso portal, justamente porque tem uma forma de recompensa. A questão é que o time que ganha se sente satisfeito, ele ganha um tipo de recompensa e ele passa a buscar mais, e nessa parte da recompensa eles também ganham a habilidade de poder fazer mais coisas, poder definir qual é a próxima recompensa, por exemplo. Então eles estão sempre buscando mais e mais, e não só o que eles têm que fazer para evoluir, para conseguir vencer, mas também eles têm que evoluir o entendimento deles sobre a própria recompensa que eles querem trabalhar. Então, um projeto muito legal mesmo, parabéns para a equipe envolvida. O outro artigo que nós trazemos aqui é uma indicação do Thiago Celestino, né? Ele é um artigo muito interessante, assim, que ele mostra como um simples HTML ele pode custar, né, até 4 milhões para uma empresa, né, no caso da empresa que ele cita aqui, que é Shiporo. Então, o que ele mostra aqui, né? Basicamente o artigo ele conta que ele tem a mãe dele está num retiro lá, né, já é idosa, mas mesmo assim ela quer continuar pagando pelas suas contas. Então ele conta que todo mês ele tem uma corrida com a mãe dele conseguir pagar antes dela pagar, porque ele tem mais condições e quer manter isso, né? Então, o que ele falou, né? Que ele entra lá no formulário lá da Shiporo, que é quem fornece lá as refeições, né? E aí ele já tem os dados todos salvos e ele carrega os dados e manda o formulário só enviar. E aí ele notou que ao mandar esse formulário enviar, ele recebia um erro, né? E aí ele começou a investigar mais a fundo o que era esse erro, né? Então, o que ele dizia? A máscara usada pela Shiporo ali, ela estava errada. Então, em vez de pegar a data de vencimento do cartão completa, ali, que seria o mês e o ano, ela pegava só os primeiros dígitos do ano. E aí, quando tentava enviar a validação do back-end, retornava que aquela era uma data inválida. E aí ele começou a se perguntar quantas outras empresas não estão perdendo tanto de dinheiro por pessoas que não estão conseguindo preencher por causa desse tipo de validação, né? Tipo, na verdade é basicamente por um desencontro entre o front-end e o back-end, né?
uma incompatibilidade ali, né? É curioso que ele poderia ter resolvido isso aqui de maneiras muito fáceis, né? O pessoal poderia ter resolvido, mitigado esse problema com um atributo lá, um max length, por exemplo, no input, ou alguma coisa assim, né? E ele realmente acabou percebendo que, então, ele fez esse cálculo, ele chegou aos 4 milhões aqui, porque ele fez um cálculo baseado no lucro da empresa, número de requisições que a empresa tinha, etc. E viu que provavelmente muita gente acaba sofrendo esse tipo de problema também, acabam desistindo, né? Então eles estariam abrindo mão de receber um dinheiro bem gordinho, né? Por ano, só por causa de um atributo. O que eu acho bacana desse artigo ali, várias coisas interessantes, mas o que eu acho bacana é a gente se questionar assim, tipo, às vezes a gente está fazendo uma coisa muito simples, mas o quanto vale aquela coisa simples para aquela empresa que a gente está atendendo, né? Tipo, às vezes é só que nem ele, é só o tamanho de um campo. Isso aí não deve ter muito impacto. Mas olha o impacto de tantas pessoas que ele calculou que deixaram de comprar o alimento pelaquela empresa por esse tipo de problema, né? E lembrando também sobre acessibilidade. Daqui a pouco tem um menu que não é acessível, tu já está perdendo uma grande fatia do mercado de pessoas que poderiam estar comprando o teu produto, por exemplo. E a gente vai falar de acessibilidade mais adiante aqui. E o Chris Coyier, que está sempre presente aqui também, lá no CSS Tricks, escreveu um artigo bem massa sobre a diversidade das engines de browser. A gente já comentou sobre isso aqui, sobre como é importante isso, né? E como isso vem, inclusive, caindo com o tempo. Então ele comenta que nós perdemos o Opera em 2013, daí depois a Microsoft passou a adotar também ali o Chromium, né, como plataforma para desenvolvimento do Edge, e daí nós temos o Brave, que também utiliza Blink. Então a gente acabou perdendo muito a diversidade da tecnologia em cima dessas engines, e ele comenta aqui então algumas das desvantagens que acabam acontecendo, e também existem algumas vantagens, né, a questão de foco, talvez o pessoal acaba conseguindo focar em uma engine para melhorar e otimizar ela, um bug talvez seja mais fácil de resolver, porém é claro, né, tu tem tudo parte de um mesmo ponto de vista. Então ele levanta esses pontos ali, o que é bom, o que é ruim, e qual a importância disso, e espero que também ajude a fomentar o mercado aí para novas empresas que queiram investir nisso. Sim, ele faz algumas ressalvas ali do que, por exemplo, não ter concorrência é um ponto ruim, né? Quanto menos navegadores a gente tem, menos concorrência a gente tem, então é ruim justamente para o ecossistema dos navegadores, né? Embora ele faça a ressalva também que um navegador nada mais é que a implementação de alguns padrões, né? Então esses padrões acabam sendo compartilhados entre navegadores, mas ele também levanta um ponto positivo que é a questão do cross-browser, né? Tipo, quanto menos navegadores, menos tu vai ter que se preocupar com cross-browser. Né? É interessante o artigo, eu recomendo também. Uma coisa legal que eu acho também mencionar é que eles, como os browsers e as engines basicamente aplicam padrões, daqui a pouco uma descobre uma maneira de aplicar o mesmo padrão mais rápido, ela ganha performance e ganha destaque no mercado, né? Então esse tipo de disputa acaba sendo perdido quando tu tem menos diversidade. Então o próximo artigo que a gente trouxe aqui é um artigo do Victor Hermes, né? E ele fala sobre a questão da inclusão de pessoas com deficiência no contexto da web. Ele traz alguns números, né? Traz alguns gráficos com alguns números sobre a inclusão no Brasil e também no mundo, né? E da importância dessas pessoas de se relacionarem com o contexto web, né? Então ele fala, além de outras coisas, ele fala também de como não é só importante para as pessoas com deficiência, mas também para pessoas que têm mais dificuldade dessa relação com tecnologia, como as pessoas que são mais velhas ou pessoas com algum grau de analfabetismo, assim, que não tenha sido completamente alfabetizado e como elas precisam de um ambiente mais amigável para navegar e para ter acesso à informação, né? Isso é muito importante. Inclusive tem também aquele tipo de pessoas que acabam se tornando, tendo algum tipo de deficiência ou dificuldade temporária. A pessoa quebrou um braço, né? A pessoa é dessa e quebrou o braço direito, tem dificuldade para usar o mouse, etc. Então fez alguma cirurgia, alguma coisa assim. De repente a pessoa estava com... A gente viu isso inclusive quando tu sai da web, a pessoa está carregando um bebê no colo, uma sacola, não sei o que, tem que usar algo no celular. Então é bem importante mesmo a gente ter noção de que esses números são muito grandes e é importante tu construir para todo mundo. Se tu construir para todo mundo, tu só tem a ganhar. E quem está curtindo esse vídeo pode demonstrar isso para nós clicando aqui no like também. Daí quem ainda está curtindo, clica no dislike ali, não tem problema. Quem está acompanhando e não está inscrito nesse canal, pode aproveitar e se inscrever no canal e também lembre-se de clicar no sininho para receber as notificações. Não esqueça de conferir na nossa loja nossos produtos com preços muito especiais para você e nos siga nas redes sociais que estão aqui na descrição. E a Aline Bastos nos indicou aqui um artigo da Rachel muito legal, que é sobre identificando a sujeira no seu código. Então ela está falando aqui sobre várias dicas que acabam apontando para nós assim, onde tu pode estar criando um problema para o futuro, né? Então tem coisinhas aqui que ela inclusive pergunta, por que a gente faz isso desse jeito? É por pressa, é por descuido, o que é, né? E é bem interessante que tem um termo, inclusive, que eles chamam de code smell,
que é tipo, tu sente o cheiro de um problema no teu código quando tu vê certas coisas, né? Os linters acabam ajudando muito a gente, mas tem muitos casos que a gente não pega, né? Então aqui é um artigo muito massa em que ela está justamente falando sobre como a gente faz para evitar esse tipo de situação. O legal é que o artigo tem algumas dicas de como você melhorar isso, se você identificar também, né? Tu consegue mitigar os problemas, né? E a Carla Vieira indicou um artigo da Jéssica Temporal, né? Nesse artigo ela mostra ali um projeto que tem vários repositórios que a pessoa pode contribuir para participar do Hacktoberfest. Muito legal, são um monte de projetos mesmo, inclusive eu classifico aqui por linguagens, né? Achei isso bem interessante. E para quem não sabe, o Hacktoberfest é um período de outubro, né? Em que acaba acontecendo um investimento, um apoio muito grande para que as pessoas façam grandes trabalhos e abram novas pull requests em projetos open source lá dentro do GitHub. E no final ainda ganha uma camiseta, quem fizer um número X de contribuições ainda acaba ganhando uma camiseta lá. Então aqui tem um monte de projetos, inclusive a Brasil.js tem projetos muito legais para vocês contribuírem também. E o pessoal está sempre inventando maneiras de complicar a nossa vida com segurança. Então o Rui Adorno nos indicou aqui um artigo muito legal, escrito pelo Lyron, que fala justamente sobre como eles conseguiram utilizar o lock file do NPM para também complicar a nossa vida. Então eles conseguiram fazer uma injeção de código malicioso dentro do lock file, e um dos argumentos deles é que realmente ninguém olha para o lock file para conferir, ver se está tudo certinho ali, e durante o momento de instalação de um script tu consegue mexer nesse arquivo e daí tu consegue colocar coisas, talvez coisas a mais ali que não deveriam estar. Então realmente é mais uma preocupação para a gente ter, e ele inclusive comenta sobre ferramentas que podem nos ajudar, como linters ou ferramentas que durante um build conseguem validar, durante a instalação conseguem validar a versão das suas dependências e ver se não tem alguma coisa irregular ali. Então é realmente mais um... É bom que inclusive ele trouxe isso à tona antes de que algum problema mais sério acabasse sendo descoberto. Sim, justamente o argumento dele é que o lock não é feito para uma pessoa ler, né? É feito para o computador entender aquilo ali. Então por isso que as pessoas, num pull request, a pessoa geralmente ignora aquele arquivo ali, não lê e já aceita, né? Então ele sugere que tu coloque no processo de deploy rode alguma ferramenta que consiga identificar esse código e alertar quem está fazendo a publicação. Né? Então, para quem conhece o Vim, e para quem não conhece vai ficar conhecendo agora, né? Ele é um editor que ele é famoso por tu conseguir entrar e ter dificuldade para sair dele. Então, o Fábio Teófilo nos indicou aqui um repositório onde ele lista N maneiras de tu conseguir sair do Vim. Então, se você está preso lá dentro, lê esse artigo e você vai conseguir sair, né? Partiu ser engraçado, então. Chegou a hora da gente fazer a tirinha da semana aqui, né? A gente trouxe uma tirinha aqui do Monkey User, que ele sempre tem tirinhas muito boas, e essa aqui é uma tirinha um pouco mais psicodélica, que eu vou tentar traduzir ela um pouco aqui, né? Então, descrição de produtos, né? Então, quando um produto é amplamente documentado, ele seria ali o que parece ser uma obra de arte, né? Tem uma pessoa, então, que fez vários borrões de arte, talvez não saiba exatamente o que estava fazendo. O desenho aqui tem um bichinho, né, fazendo desenho, mas pelo menos tem ali os quadros com a pintura. Agora, se é uma implementação customizada, bom, daí tem uma roda com uma coisa embaixo que provavelmente não vai sair rodando por aí. Então, foi uma implementação que vai acabar não dando muito certo, né? Tem aí daí, altamente otimizado. Daí tu tem um hamster ali, um porquinho da Índia, alguma coisa assim, andando com pernas robóticas e etc. Tu otimizou o hamster. O Cutting Edge, então tá usando tecnologias de ponta, um canhão laser ali para cortar uma fatia de pão. Você não precisa, provavelmente, de usar toda aquela tecnologia. Daí tem o ajustado para cenários complexos. Aí, é claro, é um daqueles, né, canivetes suíços com um monte de opções. E se vocês repararem, tem um bugzinho numa delas aí. Tem um insetinho ali, um bugzinho numa das pontas, né? E por fim, nós temos também ali um revisado por uma entidade como Deus. É aqueles casos que tu tem um projeto que tem uma pessoa que tu sabe que domina aquele projeto, tu manda aquela pessoa revisar e se aquela pessoa deu ok, quer dizer que tá bom. Não é necessariamente uma forma boa de funcionar, né? Isso que é realmente a forma como vários produtos aí acabam sendo desenhados no dia a dia. Com isso, chegamos ao final de mais um episódio aqui dos Artigos da Comunidade. Eu muito obrigado aos 13 colaboradores que mandaram aí as sugestões. E nos vemos na semana que vem. Até lá!